Às vezes, nos raios da madrugada ou do crepúsculo da noite, você pode ver uma estrela muito brilhante, também conhecido como a Estrela do Pastor, e o objeto mais brilhante no céu depois do Sol e da Lua. O planeta Vênus recebe o nome da deusa romana do amor, da beleza e da fertilidade. Durante muito tempo, e antes do início dos voos espaciais, era impossível ver a superfície de nosso vizinho mais próximo no espaço. Atrás da cobertura de nuvens do planeta velado, jaz um mundo misterioso cujos mistérios ainda estão longe de serem resolvidos. Caro viajante, bom dia! Hoje vamos ao espaço para descobrir nosso planeta irmão, Vênus. Antes de voarmos para uma nova aventura, por favor dê um like no vídeo e inscreva-se para apoiar o canal. Obrigado a todos vocês e aproveitem! Mesmo após a visita do satélite europeu Venus Express, revelando a densa atmosfera nublada, o planeta Vênus se tornou ainda mais misterioso. Na verdade, as informações que contém são tão chocantes que os cientistas entraram em pânico. Os processos que acontecem na atmosfera de Vênus desafiam a explicação. Por causa da grande semelhança em massa e tamanho, Vênus é frequentemente chamada de irmã gêmea da Terra. Entretanto, como mostram estudos de cientistas, estes planetas têm pouco em comum, pois a composição da atmosfera e a superfície dos dois planetas diferem consideravelmente. Os pesquisadores acreditam que o processo de formação de Vênus é semelhante ao da Terra, mas algo aconteceu com Vênus, algum tipo de catástrofe que os cientistas ainda não têm ideia, depois da qual se transformou em inferno. Além disso, Vênus não só gira lentamente, mas também incorretamente, em uma direção diferente de todos os outros planetas do Sistema Solar. Isso revelou desvios e outros mistérios que aumentaram a paixão pelo estudo deste planeta enigmático. Vênus, de beleza inexpugnável, ainda se esconde sob suas nuvens muitos mistérios que ainda não descobrimos. O planeta Vênus, esse mundo nublado que esconde seu rosto, está inundado de mistérios. De fato, muito pouco conhecimento é confirmado pelos pesquisadores. As certezas deram lugar a hipóteses. A razão se deve principalmente à sua atmosfera densa, representando uma barreira intransponível para observadores que não podem ver a superfície de Vênus através dos telescópios atuais. De fato, as observações através da camada atmosférica superior que os astrônomos têm de fazer podem ser comparadas ao estudo dos órgãos internos de uma pessoa, observando sua pele. Vênus é o segundo planeta mais distante do Sol, mas é nosso vizinho mais próximo. É também o objeto mais brilhante do céu depois do Sol e da Lua. Passando entre a Terra e o Sol uma vez a cada 19 meses, o planeta se aproxima da Terra a uma distância de 40 milhões de quilômetros, quase 15 milhões de quilômetros mais próximos que Marte. E como a rotação é oposta da Terra, o Sol em Vênus se levanta no oeste e se põe no leste. A distância média até o Sol é de 108 milhões de quilômetros. Para um observador na Terra, a distância angular de Vênus do Sol não excede 48 graus, de modo que só é visível por algum tempo após o pôr do Sol, estrela da tarde, ou pouco antes do nascer do Sol, estrela da manhã. A duração do ano, ou seja, o período durante o qual o planeta faz uma revolução completa ao redor do Sol, é de 225 dias terrestres. Mas a mudança de estações em Vênus está praticamente ausente. Outra coisa estranha sobre o vizinho da Terra é que o período de sua revolução em torno de seu próprio eixo praticamente coincide com o período de ressonância do sistema Terra-Vênus.
Em outras palavras, isto significa que a distância mais próxima da Terra, Vênus sempre se volta para nós de um lado. A atmosfera de Vênus é de 97% de dióxido de carbono, que aprisiona o calor nas camadas inferiores da atmosfera. Como resultado, a temperatura na superfície do planeta pode chegar a 500 graus Celsius. Os lançamentos de sondas diretamente na superfície do planeta estabeleceram que, sob a densa cobertura atmosférica, não existem oceanos, mas uma Terra sólida. Neste contexto, a estação interplanetária Pioneer Venus, lançada em 1978, tornou possível compilar o primeiro mapa da superfície de nosso vizinho. Descobriu-se que o misterioso planeta é bem diferente dos outros. Primeiro de tudo, Vênus tem a forma de uma bola quase regular, sem protuberâncias na região equatorial e sem achatamentos nas regiões polares. E isto raramente acontece. Nosso planeta, por exemplo, não é uma bola, mas uma elipsoide de forma irregular. A maior parte da superfície é um planalto bastante plano, elevando-se acima do nível dos mares venusianos, semelhante aos da Lua. Existem verdadeiras montanhas em Vênus. O ponto mais alto do planeta, chamado Maxwell Montes, tem cerca de 11 km de altura. Vênus não tem campo magnético devido à rotação lenta ao redor do eixo, mas o planeta é tão denso que tem um núcleo de ferro semelhante ao da Terra. O diâmetro de Vênus é estimado entre 12.300 e 12.700 quilômetros. Como este valor é aproximadamente igual ao diâmetro da Terra, de quase 12.756 quilômetros, Vênus foi apelidada de nossa irmã gêmea. No entanto, várias características confirmam que Vênus não pode sequer ser chamada de prima da Terra. Por outro lado, foram feitas várias tentativas para medir a temperatura da superfície de Vênus. De acordo com estimativas clássicas baseadas em sua distância do Sol, sua temperatura superficial está entre 50 e 90 graus Celsius. Entretanto, em 1956, os astrofísicos mediram pela primeira vez o brilho do rádio de Vênus e relataram uma temperatura surpreendentemente alta de 300 graus Celsius, 3 vezes o ponto de ebulição da água. Estudos radioastronômicos subsequentes de outros astrofísicos parecem confirmar este resultado e até mesmo dar um valor mais alto para a temperatura média do planeta, acima de 320 graus Celsius. Posteriormente, após voos de naves espaciais, verificou-se que a temperatura da superfície de Vênus é, em média, 465 graus Celsius. Isto é mais quente que a temperatura na superfície de Mercúrio, apesar do fato de que esta última está mais próxima do Sol. A pergunta é: por que Vênus está tão quente quando a intensidade dos raios solares que atingem é 3 vezes menor que a de Mercúrio? A resposta é que o dióxido de carbono, que é abundante em Vênus, é conhecido por sua capacidade de reter calor. Retém a radiação de calor da superfície do planeta, transformando o planeta em uma gigantesca estufa. Além disso, a pressão da atmosfera perto da superfície é 90 vezes maior do que a da Terra. Portanto, os potenciais cosmonautas do futuro que viajariam para Vênus não deixarão a nave em trajes espaciais projetados para baixa pressão, mas em cascos capazes de suportar alta pressão. Este fato provavelmente vai parecer um fato de mergulho. Nosso planeta vizinho é como uma fornalha incandescente. Mas o que torna Vênus especial em comparação com os outros planetas do Sistema Solar? Enquanto a superfície de Marte é visível da Terra num relance,
A superfície de Vênus é disfarçada por uma densa cobertura de nuvens. Além disso, este planeta tornou-se ainda mais misterioso depois das explorações feitas por naves espaciais. As informações que a superfície contém são tão chocantes que os cientistas foram sobrecarregados. E alguns dos processos que acontecem na atmosfera de Vênus às vezes simplesmente desafiam a explicação. Até 1927, Vênus era considerada como um gênio da Terra. Acreditava-se que por trás da cobertura de Vênus, algum tipo de mundo orgânico estava escondido em sua superfície, e que a atmosfera que circundava o planeta se assemelhava à concha de ar da Terra. Entretanto, em 1927 veio a primeira decepção. Usando o telescópio de 100 polegadas no observatório Monte Wilson, nos Estados Unidos, o astrofísico Ross tirou uma série de imagens de Vênus através de vários filtros. Ele esperava que as manchas cinzas fracas na atmosfera de Vênus fossem melhor vistas na luz amarela, vermelha e infravermelha. Afinal de contas, estes são os filtros que os fotógrafos usam para capturar paisagens terrestres distantes. Entretanto, o resultado foi inesperado. De acordo com Ross, as manchas brancas são nuvens e as manchas escuras entre elas são rupturas nas nuvens. Naturalmente, apenas as camadas inferiores das nuvens mais escuras eram visíveis através destas quebras, e a misteriosa superfície de Vênus ainda estava fechada. Isto significa que a atmosfera de Vênus é muito diferente da atmosfera da Terra. O ar ao nosso redor espalha raios azuis e violeta, razão pela qual nosso planeta parece azul do espaço interestelar. Na atmosfera de Vênus, esta lei não se aplica. Isto significa que os raios de Sol estão espalhados de forma diferente lá do que na Terra. Nos 30 anos desde a descoberta de Ross, vários astrônomos tentaram entender as propriedades ópticas da atmosfera de Vênus. Outras investigações detalhadas concluíram que a dispersão da luz na atmosfera de Vênus é produzida por muitas partículas sólidas relativamente grandes, ou seja, uma espécie de poeira de natureza desconhecida. Surpreendentemente, esses dados se referem às camadas superiores da atmosfera de Vênus, que, portanto, ao contrário das camadas correspondentes da atmosfera terrestre, foram consideradas muito empoeiradas. A análise espectral aplicada à atmosfera de Vênus trouxe até agora pouco clareza para a solução de seus quebra-cabeças. Afinal, os raios do Sol, refletidos pela cobertura contínua de Vênus, fornecem informações sobre a composição apenas das camadas superiores de sua atmosfera. A natureza de suas camadas inferiores e ainda mais da superfície de Vênus permanecem desconhecida. No entanto, o estudo do espectro da Vênus levou a importantes descobertas. Em 1932, foi descoberto que a atmosfera de Vênus era excepcionalmente rica em dióxido de carbono, quase 400 vezes mais do que em toda a atmosfera da Terra. Mas apesar das repetidas tentativas, não foi encontrado oxigênio nem vapor de água. Nos espectrogramas obtidos até agora, não há o menor vestígio da presença destes gases. Em 1953, no Observatório Astrofísico da Crimeia, astrônomos detectaram a presença de nitrogênio ionizado. Portanto, uma enorme quantidade de dióxido de carbono, nitrogênio na quase total ausência de vapor de água e oxigênio, é na verdade tudo o que sabemos sobre a composição da atmosfera de Vênus. Em 1956, o astrônomo francês Duvillier publicou um livro no qual tentou provar que as nuvens de Vênus são formadas por nitrito de amônio, que é formado por descargas elétricas quando nitrogênio e água se combinam. Entretanto, se trovoadas na atmosfera de Vênus são consideradas possíveis, então surgem dúvidas sobre a origem do vapor de água, cuja presença em Vênus é absolutamente negada pela análise espectral.
Mas por outro lado, nos anos 1920, os astrônomos notaram que as propriedades refletivas das nuvens de Vênus são muito semelhantes às mesmas propriedades das nuvens terrestres. Com base nisso, os astrônomos americanos propuseram em 1952 que a superfície de Vênus fosse completamente coberta por um oceano de água. Se as nuvens de Vênus forem formadas por gotículas de água e houver terra em sua superfície, então a reação química entre as rochas úmidas em contato com a atmosfera absorveria quase todo o dióxido de carbono. Entretanto, as evidências apontam ao contrário. Há uma abundância de dióxido de carbono na atmosfera de Vênus. Estes astrônomos concluem que não há um único pedaço de terra na superfície de Vênus. De acordo com eles, o oceano cobre quase toda a superfície do planeta e impede a combinação de gases e metais. Não particularmente bem solúvel na água, o dióxido de carbono permaneceu na atmosfera. A fraqueza desta hipótese é óbvia. Ela se baseia na condição que a água esteja presente em Vênus, pois na ausência total de água, o dióxido de carbono também permaneceria na atmosfera da mesma forma como se houvesse um oceano de água cobrindo o planeta. Discordando do fato que as nuvens opacas na atmosfera de Vênus são feitas de vapor de água, o famoso astrônomo Royal parte de uma hipótese diferente. As menores gotículas de óleo suspensa no ar poderiam formar nuvens cobrindo todo o planeta. Com base nisto, ele levantou a hipótese de que a maior parte da superfície de Vênus está coberta por oceanos de petróleo que, devido à alta temperatura do planeta, evapora e cobre o céu com nuvens oleosas. Então, de onde vem o óleo? Royal sugere que, à medida que Vênus esfriou do derretimento, certos processos químicos fizeram com que o hidrogênio livre se combinasse com o carbono e formasse uma mistura de hidrocarbonetos antes que o hidrogênio se dissipasse no espaço. Tantas hipóteses conflitantes sobre a origem da cobertura de Vênus são obviamente indicativas da falta de conhecimento. Mas qual é a espessura da cobertura atmosférica de Vênus? A nave espacial Mariner 2 da NASA forneceu informações valiosas ao determinar que a camada de nuvens tinha 27 km de espessura, estendendo-se a cerca de 70 km da superfície. Como a espessura da camada subcluída na atmosfera terrestre não excede 20-25 km, Vênus obviamente tem uma atmosfera mais densa. Uma das características específicas de Vênus é a sua rotação retrógrada, ou seja, reversa, em torno de seu próprio eixo, que não ocorre em nenhum outro planeta, exceto Urano. Além disso, esta rotação é estranhamente lenta. Vênus completa uma revolução em torno de seu próprio eixo em cerca de 243 dias da Terra, e em torno do Sol em 225 dias. Assim, um dia em Vênus dura cerca de 2/3 de um ano terrestre. Se você vivesse em Vênus, um dia seria mais de um ano. Nenhum corpo no sistema solar pode ostentar algo assim. Nem os gigantes de gás, nem os planetas terrestres, nem os asteroides de forma irregular com características de rotação conhecidas. A razão para tal redução na velocidade de rotação de Vênus poderia ser devido à transição para uma rotação síncrona em torno de seu próprio eixo, como ocorre entre a Terra e a Lua. Surge a seguinte situação. Nos estágios iniciais da existência de um sistema de satélite, seu maior componente retarda o movimento do satélite com seu efeito de maré. A duração do dia no satélite aumenta muito rapidamente, em torno de escalas cosmológicas. E dentro de algumas dezenas de milhões de anos, ocorre o alinhamento de 2 ciclos. Mas onde está este satélite maciço que causou uma tal desaceleração na rotação? Durante meio século, alguns cientistas notaram que, em princípio, o Mercúrio poderia ser adequado para este papel.
De fato, vários indicadores indiretos podem mostrar a localização anterior de Mercúrio na mesma ligação gravitacional com Vênus. Neste caso, a rotação lenta deste planeta em torno de seu eixo, a ausência de outros satélites naturais em Vênus e uma série de outras circunstâncias intrigantes são explicadas. Suponha que, nos estágios iniciais do desenvolvimento do Sistema Solar, Vênus e Mercúrio formaram um sistema próximo. E é possível que a rotação de Vênus ao redor do eixo tenha sido sincronizada com a rotação de Mercúrio ao redor dele. Na década de 1970, no século passado, foi feita uma análise em larga escala da situação com a possível existência de um sistema de satélite desse tipo no passado, o que mostrou que tal opção era bem possível. Mas outras teorias contradirão esta. São necessários 243 dias terrestres para que Vênus gire sobre si mesmo, mas apenas 225 dias para que o planeta gire em torno do Sol. Estranhamente, um dia em Vênus é, portanto, mais longo do que um ano. Como resultado, não há estações durante o ano, então todos os dias são os mesmos, todos têm a mesma duração. Há muito tempo, os astrônomos vêm tentando entender por que Vênus gira tão lentamente em torno de seu eixo. Alguns cientistas acreditam que isso pode ser porque, no passado distante, Vênus colidiu com um grande asteroide que atrasou o planeta e reverteu seu eixo, forçando-o a girar no sentido errado. Esta ideia contradiz os dados das sondas espaciais que estudaram Vênus em diferentes momentos. De fato, suas observações mostram que um fenômeno desconhecido continua a desacelerar o planeta, e que a duração da luz do dia no planeta aumenta de 6 a 7 minutos a cada dia venusiano. Tais discrepâncias levam muitos cientistas a acreditar que o principal arrastamento na rotação de Vênus não era um asteroide, mas sua atmosfera supersônica. Segundo os defensores desta ideia, o movimento e a fricção da atmosfera na superfície do planeta a retardou e continua a retardar, como refletido nas diferenças nas horas do dia medidas pelas sondas Magalhães e Venus Express. Pesquisadores do Instituto Espacial McGill, no Canadá, descobriram a causa destas discrepâncias nas medições das sondas, estudando outro curioso enigma de Vênus. Uma misteriosa onda em pé de 10.000 km de comprimento, descoberta pela sonda Katsuki imediatamente após ter chegado à órbita de Vênus no início de 2016. De modo geral, estas ondas de pé originam-se na atmosfera da Terra em cadeias montanhosas longas e altas, e têm uma vida útil relativamente curta. Entretanto, não há grandes montanhas em Vênus, e a onda encontrada pela sonda japonesa não desapareceu até hoje. Isso leva os cientistas a perguntar como isso poderia ter surgido. Para responder a esta pergunta, os pesquisadores mostraram, criando um modelo de computador, que ondas eternas de pé podem aparecer durante o dia em 4 regiões de Vênus ao mesmo tempo, onde há baixas altitudes e cadeias de montanhas, e desaparecer após vários dias da Terra à noite. Ao observar a formação dessas ondas, os cientistas perceberam que elas devem influenciar a rotação do planeta em torno de seu eixo de uma forma particular, retardando-o durante a noite e acelerando-o durante o dia. Os mesmos cálculos mostraram que o planeta acelera mais do que desacelera, o que explica por que as medidas Magalhães e Venus Express do comprimento da luz do dia diferem uma da outra. A atmosfera venusiana é muito densa e aquecida a temperaturas infernais. Acontece que esta atmosfera gira 60 vezes mais rápido do que o próprio planeta, o que gera ventos superpoderosos, movendo-se a uma velocidade de 500 km por hora. Para explicar esta superrotação da atmosfera, pesquisadores especularam que existem estranhas estruturas escuras em uma camada de nuvens muito fina que absorvem metade de toda a energia solar que entra no planeta.
Os cientistas já sabem que parte da energia do Sol é consumida pelo ácido sulfúrico, mas nenhum outro observador foi identificado para contabilizar o resto da energia absorvida. É por isso que eles colocaram a hipótese de que foi energia perdida nesta fina camada de nuvens que, de alguma forma, levou a uma superrotação da atmosfera. A atmosfera espessa escondeu todos os detalhes da superfície de observadores terrestres e astrônomos, a chamando de Vênus, o planeta misterioso. Como resultado, Vênus foi o primeiro planeta ao qual muitas sondas espaciais se apressaram para decifrar os enigmas de nosso planeta vizinho. Como parte de uma corrida espacial entre a União Soviética e os Estados Unidos, nas décadas de 1960 e 1970, a URSS tornou-se mais assídua na conquista de Vênus e lançou uma série de sondas espaciais, conhecidas como o Programa Venera, para estudar o planeta Vênus. A primeira nave espacial soviética, Venera 1, lançada ao planeta Vênus logo no início da era espacial em 12 de fevereiro de 1961, transmitiu boas fotografias de Vênus à Terra de uma distância relativamente curta. Mas as fotografias foram tiradas fora da densa cobertura de nuvens do planeta, de modo que os detalhes da superfície não eram visíveis. As tentativas das naves espaciais de fazer uma aterrissagem suave há muito falharam. Todos foram esmagados pela atmosfera venusiana e pararam de transmitir informações. Somente a sonda espacial Venera 7, lançada em 17 de agosto de 1970 pela URSS e projetada para resistir a pressões muito altas, atingiu com sucesso seu objetivo e pousou em Vênus. Como resultado, a temperatura da superfície do planeta foi medida. A composição e pressão da atmosfera foi determinada e a composição química da superfície também foi estudada. Esse sucesso encorajou ainda mais os soviéticos a lançarem mais naves espaciais. Venera 8, lançado em 27 de março de 1972, pousou pela primeira vez no lado dia do planeta e mostrou que a iluminação acima se assemelhava a um dia nublado da Terra. Além disso, Venera 9 e Venera 10, duas sondas gêmeas lançadas em junho de 1975, transmitiram pela primeira vez à Terra panoramas em preto e branco da região ao redor. Venera 11 e Venera 12, lançados em 1978, registraram até 1000 relâmpagos por minuto na superfície de Vênus. As sondas Venera 13 e 14, lançadas em 1982, conseguiram transmitir as primeiras fotografias coloridas da superfície e analisaram a composição química do solo. A série continuou com Venera 15 e Venera 16, que voaram para o planeta em 1983 e foram um grande sucesso. Eles voaram sobre a camada de nuvens do planeta e fizeram levantamentos por radar de Vênus, nos quais um quarto da superfície do planeta foi então estudada por radar. A precisão foi tal que foram registrados detalhes de 1 a 2 km de comprimento e 50 metros de altura. A partir de 1985, o programa Vega foi uma extensão do programa Venera. Os veículos soviéticos Vega 1 e Vega 2 também foram importantes, dos quais foram lançadas sondas de balão, derivando a uma altitude de 54 km acima do planeta. Por outro lado, os americanos começaram a explorar Vênus em 1962. Após a destruição da primeira missão Mariner 1, a NASA conseguiu fazer um primeiro voo com a missão Mariner 2, que revelou um mundo particularmente terrível. Ventos fortes, atmosfera ácida, temperaturas muito altas e pressão atmosférica na superfície e ausência de um campo magnético protetor.
Em 1978, a estação americana Pioneer Venus 1 realizou o primeiro mapeamento da superfície do planeta a partir da órbita. Depois, Pioneer Venus 2 conseguiu liberar 4 sondas por paraquedas para estudar a atmosfera do planeta. De 1989 a 1994, a superfície de Vênus foi estudada pela sonda americana Magalhães, que orbitou o planeta, fazendo uma revolução em 3 horas e 9 minutos. A superfície foi fotografada por uma imagem de radar. Portanto, uma imagem da superfície foi recriada com tamanho mínimo de detalhe de até 250 metros. A altura dos objetos foi medida com uma precisão de até 30 metros. Este é agora o mapa mais detalhado de toda a Vênus. A conquista europeia de Vênus começou tarde demais. Em 2006, a Agência Espacial Europeia lançou sua sonda espacial Venus Express, que realizou uma missão inteiramente dedicada ao planeta. Hoje, a Katsuki, a sonda espacial japonesa, que chegou em 2015, é a única ainda ativa. Após 3 décadas de ausência, a NASA selecionou 2 missões a serem lançadas em Vênus por volta de 2029. Veritas, uma missão de mapeamento por radar, e Da Vinci, uma sonda atmosférica que analisará a composição da atmosfera do planeta. Mas como surgiu o planeta Vênus? Os astrônomos acreditam que a Terra e Vênus se formaram na mesma região do disco protoplanetário, a partir do mesmo material, mas se desenvolveram de maneiras diferentes. A Terra está envolta em uma atmosfera que contém cerca de 20% de oxigênio. Um efeito estufa moderado e a presença de oceanos tornam as condições de superfície confortáveis para que a vida floresça. Vênus, por outro lado, está rodeado por uma casca de dióxido de carbono. Sua superfície apresenta temperaturas extremas de quase 500 graus Celsius, devido ao gigantesco efeito estufa, e sua pressão é 90 vezes maior do que a do seu vizinho terrestre. Todas as perguntas sobre a habilidade de Vênus se baseiam na questão de se existe água líquida em Vênus. Indiretamente, esta possibilidade é destacada pela incomum relação entre o conteúdo de deutério e hidrogênio, que é várias vezes maior do que na Terra. Isto é explicado pelo fato de que o planeta teve oceanos muito grandes no passado, mas estes se evaporaram e o hidrogênio leve deixou a atmosfera como resultado da dissociação das moléculas de água. Quando os oceanos evaporaram e por quê? As respostas e estas perguntas só podem ser dadas por uma futura missão a Vênus, que coletará informações sobre os elementos voláteis na atmosfera e na superfície. Para tentar responder a esta pergunta, alguns cientistas propõem esta hipótese. Enquanto o interior do planeta estava ativo, havia um oceano de magma derretido, e como resultado, os vulcões em sua superfície despejavam lava. Em contato com a água, a lava começou a evaporar. Em uma escala maior, Vênus gradualmente viu o seu oceano evaporar. O vapor de água é um grande gás de efeito estufa, permitindo que os raios do Sol aqueçam o planeta sem deixar o calor escapar. O aquecimento global acelerou-se, e em poucas centenas de milhões de anos, seu oceano havia evaporado completamente. A água, então, se concentrava nas camadas mais altas da atmosfera. Então, os raios ultravioletas do Sol romperam as moléculas de água. Os átomos de oxigênio caíram de volta à superfície, enquanto os átomos de hidrogênio, mais leves, se perderam no espaço. Árido, sem tectônica de placas ou vulcanismo regular, Vênus tornou-se incapaz de dissipar seu calor interno, e por centenas de milhões de anos, a pressão continuou a aumentar. Quando esta pressão atingiu seu máximo, o planeta liberou dióxido de carbono em sua atmosfera através de vulcões.
Este CO2 agora substitui a água como gás de efeito estufa, e os vulcões, que são muito mais numerosos em Vênus do que na Terra, estão constantemente liberando-o. Desta forma, o dióxido de carbono se acumula maciçamente na atmosfera. Foi durante este período que o planeta passou por um ressurgimento global. Hoje, ela representa mais de 97% da atmosfera de Vênus. A temperatura média é de 460 graus, mas pode subir até 520 graus Celsius. O ácido sulfúrico é outro gás na atmosfera de Vênus. É este gás altamente reflexivo que faz Vênus parecer tão brilhante em nosso céu. E às vezes, este ácido sulfúrico cai como chuva altamente corrosiva. Como Vênus e a Terra se tornaram tão diferentes? A massa de Vênus é de 0,81 da massa da Terra. Seu diâmetro é de 0,96 que o da Terra. Seu volume é de 0,92 o da Terra. Sua densidade média é de 5,25 gramas por centímetro cúbico, muito próxima à da Terra. Sua gravidade é 0,9 que a da Terra. O ângulo de inclinação da órbita é semelhante ao da Terra, apenas uma diferença de 3,4 graus. Todos estes parâmetros sublinham o fato de que Vênus é quase uma cópia da Terra. Isso levou a comunidade científica a apelidar o planeta vizinho de irmã gêmea da Terra. Portanto, era natural esperar encontrar condições semelhantes às do nosso planeta e especialmente a vida em Vênus. Entretanto, este pseudônimo foi totalmente erradicado à medida que as descobertas foram sendo feitas. Quando estudada de perto, Vênus é totalmente diferente da Terra. A questão é, por que Vênus teve um destino tão diferente da Terra, apesar de suas características astrofísicas comparáveis? Na fase inicial de sua existência, Vênus era muito semelhante à Terra. Embora hoje não haja água em Vênus, a situação era diferente no passado. Em 2009, com a ajuda da sonda Venus Express, foram obtidas provas de que a atmosfera de Vênus havia perdido uma grande quantidade de água devido à radiação solar. Entretanto, isto não significa que um oceano nunca existiu em Vênus, porque, como mostram as simulações, a água estava contida principalmente na atmosfera na forma de vapor, e só estava presente em grandes quantidades em um estágio inicial da existência do planeta. Assim, o oceano primordial de Vênus poderia ter existido por mais de 2 bilhões de anos, mais da metade da história do planeta, após o que é possível perguntar se a vida existiu. Entretanto, algo aconteceu com Vênus. Algum tipo de catástrofe que os cientistas ainda não têm ideia, depois do que se transformou em um inferno. O que causa a luz cinzenta de Vênus? Com os telescópios modernos, é relativamente fácil detectar um brilho estranho da parte não iluminada do disco de Vênus, reminiscente da luz cinzenta da Lua, que há muito foi explicada. De fato, a luz cinzenta da Lua é causada pela luz da Terra que ilumina aquela parte da superfície lunar. Mas o que é que ilumina a superfície de Vênus? Afinal de contas, Vênus não tem satélites, e as tentativas de encontrá-los sempre terminaram em fracasso. Isto significa que a luz cinzenta de Vênus deve ter uma natureza diferente. No século passado, não faltaram hipóteses para explicar este fato. Alguns até acreditavam que a luz cinzenta era uma iluminação dos habitantes inteligentes de Vênus. Entretanto, não é necessário recorrer à ajuda de venusianos. Vênus está mais perto do Sol do que da Terra. Portanto, a influência do Sol sobre sua atmosfera é maior. O brilho do céu noturno de Vênus é 10 vezes maior do que o brilho do céu noturno da Terra. Vênus tem uma atmosfera densa e nublada. Como as nuvens terrestres, as nuvens em Vênus refletem uma grande proporção dos raios solares que caem sobre elas.
Isso explica tanto o brilho misterioso de Vênus quanto sua cor branca brilhante. Assim, nos dias em que Vênus está mais próximo da Terra, às vezes é possível ver um círculo brilhante ao redor do disco quase completamente negro do planeta. Isto ilumina a atmosfera de Vênus, espalhando os raios de Sol que a penetram. Existe um satélite fantasmagórico de Vênus. O astrônomo italiano Cassini declarou a descoberta de um satélite de Vênus em 1986. Esta descoberta não foi motivo de preocupação. Afinal, Cassini já havia ganho fama ao descobrir as 4 luas de Saturno que realmente existem. Ele também apontou que o tamanho do novo satélite é cerca de 1/4 do diâmetro do planeta, quase o mesmo que a nossa Lua. Como Vênus é sempre observada na direção do Sol, a luz brilhante interferiu nas observações de tal corpo, exceto por curtos períodos de tempo. Mas no século XVIII, a maioria dos astrônomos reconheceu que não havia nenhum satélite de Vênus. Várias explicações para o erro de observação foram propostas, incluindo uma ilusão devido a um flash aleatório de luz solar espalhado através das lentes imperfeitas de um telescópio. Além disso, não há imagens do satélite de Vênus em placas fotográficas obtidas por excelentes telescópios do século XX. Entretanto, é possível que exista um pequeno satélite que não possa ser visto em nenhum telescópio, especialmente na presença do brilho ofuscante que envolve o planeta-mãe. De fato, o minúsculo Deimos marciano, com apenas 8 km de diâmetro, é pouco acessível aos telescópios gigantes modernos, mesmo quando se vê Marte na posição mais conveniente, de frente para o Sol. Qualquer objeto do tamanho de Deimos ou menor em órbita ao redor de Vênus não teria sido detectado da Terra. A busca do satélite de Vênus será continuada por sondas espaciais enviadas da Terra. O que acontece na atmosfera de Vênus? A atmosfera enigmática de Vênus tem sido a peça central do programa de exploração de naves espaciais durante a última metade do século. Os aspectos mais importantes da pesquisa foram a composição química, a estrutura vertical e a dinâmica do ambiente do ar. Antes de mais nada, a atmosfera de Vênus gira 60 vezes mais rápida do que o próprio planeta, gerando ventos superpoderosos que se movem a uma velocidade de 500 km por hora. Além disso, outro mistério foi desvendado pela sonda japonesa Akatsuki, ou seja, uma estrutura incomum em sua atmosfera, uma espécie de nuvem semelhante à letra Y, já encontrada na atmosfera de Vênus em meados dos anos 60 do século passado. Estudando imagens da atmosfera superior de Vênus, captadas pela sonda Akatsuki enquanto orbitava o planeta, os cientistas descobriram uma onda gigante de 10.000 km de comprimento, que se estende de um polo do planeta para o outro e se move lentamente através do ar a uma altitude de 65 km. Os cientistas notaram esta estrutura no primeiro dia após a chegada da sonda. Em condições normais, as ondas de gravidade atmosférica resultam da interação de grandes frentes atmosféricas com cadeias de montanhas e outras grandes barreiras naturais. O problema é que não há grandes montanhas e outros aterros em Vênus capazes de gerar ondas gravitacionais deste tamanho, um recorde para todo o sistema solar. Consequentemente, ou os dados sobre o terreno de Vênus estão errados, ou os ventos e as massas de ar perto da superfície do planeta, onde estas ondas se originam, se comportam de forma diferente do que na Terra. A descoberta de raios na atmosfera de Vênus foi considerada a maior conquista da nave espacial europeia Venus Express. Até agora, os raios só foram vistos na Terra, Júpiter e Saturno. Na verdade, as descargas em si nunca foram vistas. Elas foram detectadas pelos sinais magnéticos que acompanham o processo. De fato, as nuvens neste planeta proporcionam todas as condições para o aparecimento de cargas elétricas. As partículas de aerosóis são abundantes no planeta, e toda a camada de nuvens está sujeita a fortes movimentos.
A acumulação de carga sob estas condições deve ocorrer rapidamente e, consequentemente, entre diferentes camadas de nuvens haverá relâmpagos. As descargas atmosféricas também são especiais. Originam-se em nuvens que não são feitas de água, mas de ácido sulfúrico. Água em Vênus. De modo geral, as atmosferas dos planetas terrestres, como Vênus, foram formadas pela liberação de gases vulcânicos das profundezas da Terra como matéria diferenciada na fase de fusão. A maioria dos gases vulcânicos consiste em vapor de água e dióxido de carbono, que estão numa relação de volume de 5:1 para vapor de água e dióxido de carbono. Assim, Vênus deveria ter tido uma grande hidrosfera, bastante comparável à da Terra. Mas onde as enormes massas de água desapareceram de Vênus? Praticamente não há água em Vênus, porque o vapor de água que cai nas camadas superiores da atmosfera foi decomposto em hidrogênio e oxigênio pela luz solar, e o hidrogênio leve deixou o planeta. Como não há água, o dióxido de carbono liberado em erupções vulcânicas não é descarregado da atmosfera pela chuva nos mares, como na Terra, e assim se acumula na atmosfera. A abundância de dióxido de carbono na atmosfera de Vênus é milhares de vezes maior do que a quantidade total na atmosfera da Terra. As nuvens escondem uma superfície desabitada ou uma vida próspera. Atrás das nuvens de Vênus está um mundo misterioso, cujos enigmas ainda estão longe de serem resolvidos. Olhando para Vênus através de filtros vermelhos e amarelos, um fato interessante se tornou subitamente aparente. Acontece que o brilho máximo cai sobre as partes do disco de Vênus para as quais o ângulo de reflexão dos raios solares é igual ao ângulo de sua incidência. Isso significa que na superfície de Vênus há objetos alaranjados ou avermelhados que refletem os raios solares de forma relativamente forte. O astrônomo bielorrusso Tikhov tentou explicar este fato. Ele acreditava que havia uma rica flora em Vênus. Entretanto, as propriedades ópticas das plantas venusianas devem ser muito diferentes das propriedades das plantas terrestres. A superfície de Vênus é muito quente. A temperatura estimada na época provavelmente está aproximadamente de 50 a 60 graus Celsius. A proximidade de Vênus ao Sol e a presença de uma densa cobertura de nuvens criam um clima de estufa em sua superfície, de acordo com este pesquisador. Como resultado, as plantas de Vênus não devem ser verdes, mas laranja e de cor avermelhada. Como resultado, eles refletem os raios laranja e vermelho, o que lhes dá um alto nível de excesso de calor. Além disso, algumas algas que vivem em fontes de terra quente têm uma cor semelhante. Florestas vermelhas, prados de laranja, o que poderia ser mais fantástico, ao que parece. Entretanto, com os últimos dados sobre a temperatura da superfície de Vênus, estimada em 465 graus, a única conclusão possível permanece: não há vida neste planeta. Tanto quanto sabemos, nenhuma forma de vida baseada em carbono pode existir em tais condições. A maioria dos compostos orgânicos carbonizaria instantaneamente. Qual é a natureza da atividade superficial de Vênus? Até a segunda metade do século passado, as hipóteses sobre a natureza da superfície do planeta permaneceram mais ou menos fantasiosas. De fato, uma hipótese descreveu um oceano gigantesco sem limites cobrindo toda a superfície do planeta, sem exceção. De acordo com outras hipóteses, a face do planeta deveria ser um deserto queimado, absolutamente sem água, e as famosas nuvens eram poeira mineral em uma atmosfera de rápida circulação. Proponentes de outro ponto de vista argumentaram que as condições em Vênus estão próximas às da Terra durante o período carbonífero, um clima quente com umidade abundante. Mas na época, os astrônomos simplesmente não possuíam fatos observacionais.
Nem mesmo foi possível determinar de forma confiável o período de rotação de Vênus em torno de seu eixo. O sério progresso no estudo do planeta vizinho só foi assegurado com o uso de radar e o início dos voos para Vênus por naves espaciais automáticas. A verdade sobre Vênus revelou-se mais surpreendente do que qualquer fantasia. Vênus é, em certa medida, um planeta vivo, mas não no sentido biológico, mas no sentido geológico. De fato, vários eventos geológicos estão ocorrendo na superfície do planeta. Contendo planícies e montanhas, esta superfície é heterogênea, complexa e não muda apenas por causa dos impactos dos meteoritos. Nas planícies, fluxos de lava basáltica solidificada de até 200-300 km de comprimento são visíveis. Na superfície de Vênus há crateras vulcânicas, caldeiras, falhas, cúpulas, crateras de meteoritos, cinturas baixas, sulcos pouco claros e estranhas estruturas anelares que não se parecem com crateras. As montanhas de Vênus são às vezes planáuticas, às vezes parquet, ou seja, dobras em duas direções diferentes, e às vezes cristas paralelas. Tais cristais paralelas só existem na Terra, mas não existem na Lua e em Marte. É claro que também existem crateras vulcânicas e de meteoritos nas montanhas de Vênus. Mas, em geral, a superfície de Vênus, em comparação com outros planetas, provou ser mais suave. Na superfície de Vênus, foram descobertas rochas ricas em potássio, urânio e tório, que sob condições terrestres não correspondem à composição das rochas vulcânicas primárias, mas às rochas secundárias que foram processadas exogenamente. Em outros lugares, cascalho grosso e rochas escuras e outros elementos característicos dos basaltos são encontrados na superfície. Assim, as rochas superficiais de Vênus foram descobertas como sendo as mesmas da Lua, Mercúrio e Marte, rochas de origem magnética. A idade média da superfície de Vênus é de cerca de 1 bilhão de anos. Em comparação com a superfície terrestre, ela é muito mais antiga, já que a Terra é um planeta muito mais vivo em uma escala geológica. Tectonicamente, a Terra está em constante mudança, com alguns continentes se afundando continuamente e outros subindo. Mas a superfície de Vênus é muito mais jovem do que a de Mercúrio, a Lua e Marte. Portanto, há muito menos crateras de meteoritos em Vênus do que em Mercúrio, a Lua e Marte. Existem antigas crateras de meteoritos quase destruídas e pouco visíveis em Vênus. A taxa de destruição em Vênus sugere que, nos últimos 3 bilhões de anos, um deserto quente tem dominado. Vênus tem, como a Terra, um manto e uma crosta. De fato, a crosta em Vênus é, como a Terra, de 40 a 50 km de espessura, enquanto o manto tem cerca de 3.000 km de espessura, o que é relativamente grande em comparação com o manto de Mercúrio. Além disso, em Vênus, em altitudes de cerca de 65 a 70 km, os ventos de leste sopram constantemente a uma velocidade de 360 km por hora, criando furacões. Esses ventos causam a formação de nuvens amareladas sujas de ácido sulfúrico concentrado no planeta, fazendo com que ele seja ligeiramente listrado, por exemplo, com uma faixa escura em latitudes médias e uma faixa clara em latitudes polares. Além disso, calotas polares, que consistem de nuvens ligeiramente mais leves, podem ser vistas às vezes. Os grandes levantes tectônicos, os enormes vulcões e outros relevos, incluindo os antigos, são principalmente evidências da baixa atividade de processos exógenos na superfície de Vênus. Isto é compreensível, pois não há água líquida na superfície de Vênus, que está associada ao funcionamento de um vasto complexo de processos exógenos. De fato, a água na fase líquida, assim como na fase sólida e gasosa, contribui para o desenvolvimento de um poderoso ciclo climático que tem um efeito decisivo não apenas na atividade dos processos exógenos, mas também em todo o processo de evolução da superfície do planeta. Já existiu vida em Vênus?
Nosso planeta e Vênus são, à primeira vista, muito semelhantes em tamanho e massa. Eles têm quase a mesma idade, cerca de 4,5 bilhões de anos. Parece que nada impediu a vida de surgir não apenas na Terra, mas também em Vênus. A possibilidade de que a vida possa existir na superfície da atual Vênus é incrivelmente baixa. Uma temperatura média da superfície acima de 400 graus Celsius significa que é impossível encontrar água líquida lá. E este calor também destruiria a maioria das moléculas orgânicas. Além disso, nuvens amarelas pálidas flutuam no céu venusiano, o que os estudos demonstraram ser constituído principalmente por pequenas gotas de ácido sulfúrico, que, como a chuva terrestre, cai na superfície de Vênus, com a única diferença de que esta chuva é destrutiva para todas as formas de vidas. Entretanto, a atmosfera superior mais branda de Vênus tem temperaturas suficientemente baixas para a formação de gotículas de água e, portanto, poderia ser potencialmente adequada para a formação de vida. Uma pessoa em Vênus só encontrará as condições de pressão e temperatura familiares aos terráqueos ao nível de altitude na troposfera, ou seja, a 55 quilômetros da superfície do planeta. Mas mesmo aqui, a composição do ar é diferente, pois seu principal componente é o dióxido de carbono. Neste contexto, alguns cientistas consideram que a existência de formas de vida é bastante provável. Na verdade, pesquisadores encontraram sulfeto de carbonila na atmosfera de Vênus. Este gás é muito difícil de produzir de forma inorgânica, por isso pode ser tomado como um sinal indireto da atividade dos micro-organismos. Além disso, estudos sobre Vênus mostraram que abaixo de 50 a 70 quilômetros acima da superfície, a radiação ultravioleta do Sol é quase imperceptível, como se o planeta estivesse rodeado por uma espécie de filme que absorve esta parte do espectro. Como resultado, cientistas especulam que micróbios poderiam potencialmente viver em altas altitudes, usando a luz ultravioleta para certos processos, tais como fotossíntese para plantas terrestres e alguns micro-organismos. Entretanto, este ambiente tem suas próprias limitações, tais como nuvens de ácido sulfúrico que destruiriam qualquer molécula orgânica não protegida por uma célula. Por exemplo, na Terra, moléculas como o DNA são rapidamente destruídas por condições ácidas, embora algumas bactérias possam sobreviver em ambientes extremamente ácidos. Da mesma forma, a queda constante de gotículas de água da atmosfera de Vênus para a superfície extremamente quente destruiria qualquer molécula orgânica desprotegida nas gotículas. Além disso, sem superfícies ou grãos minerais na atmosfera venusiana, nos quais as moléculas orgânicas pudessem se concentrar, os elementos químicos necessários à vida estariam dispersos em uma atmosfera diluída, tornando a vida incrivelmente difícil de se formar. Com tudo isso em mente, se algumas das moléculas encontradas são de fato um sinal de vida em Vênus, há várias explicações para como ela poderia ter se formado. A vida pode ter se formado na superfície do planeta quando as condições eram muito diferentes daquelas de hoje. Os modelos sugerem que a superfície do início de Vênus era muito semelhante à da Terra, com lagos e oceanos de água e condições suaves. Isso foi antes que um efeito estufa descontrolado transformasse o planeta no inferno que ele é hoje. O infernal planeta de Vênus pode ter tido um ambiente perfeitamente habitável durante 2 a 3 bilhões de anos após sua formação, sugerindo que a vida teve muito tempo para emergir. Vênus foi capaz de manter temperaturas estáveis, variando de um mínimo de 20 graus Celsius ao máximo de 50 graus Celsius, por cerca de 3 bilhões de anos. Se a vida se formou naquela época, ela foi capaz de se adaptar para se espalhar através das nuvens.
Então, quando a intensa mudança climática dizimou os oceanos, matando toda a vida na superfície, os micróbios das nuvens teriam se tornado o último posto avançado da vida em Vênus. Outra possibilidade é que a vida na atmosfera de Vênus, se ela existir, tenha tido origem na Terra. Sabe-se que os planetas de nosso sistema solar inteiro já trocaram materiais no passado. Quando meteoritos colidem com um planeta, eles podem enviar rochas desse planeta para o espaço, onde às vezes cruzam as órbitas de outros planetas. Se isso aconteceu entre a Terra e Vênus em algum momento, as rochas da Terra podem ter contido vida microbiana que poderia ter se adaptado às nuvens altamente ácidas de Vênus, como as bactérias resistentes a ácido da Terra. Sob condições climáticas estáveis, Vênus teria sido capaz de suportar água líquida e, por sua vez, eventualmente permitir que a vida surgisse. De fato, se o planeta não tivesse sofrido uma reaparição, ele ainda poderia ser habitável hoje. Entretanto, o evento de ressurgimento desencadeou uma série de eventos que causaram a liberação ou a superação do dióxido de carbono armazenado nas rochas do planeta. Como resultado, a atmosfera de Vênus tornou-se muito densa e quente demais para que a vida sobreviva. Há 4,2 bilhões de anos, logo após a formação do planeta, Vênus teria passado por um período de resfriamento rápido. Com a evolução do planeta, as rochas de silicato teriam absorvido lentamente o dióxido de carbono da atmosfera e o teriam trancado na crosta do planeta. 715 milhões de anos atrás, a atmosfera de Vênus era provavelmente dominada pelo nitrogênio, com traços de dióxido de carbono e metano, muito parecido com a da Terra de hoje. As simulações sugerem que estas condições poderiam ter permanecido estáveis até os dias de hoje, caso não tivesse ocorrido um grande aumento de gases. Embora a causa exata desta fuga de gás ainda seja desconhecida, é possível que ela esteja ligada à atividade vulcânica do planeta. Quando magma e rocha derretida sobem à superfície do planeta, grandes quantidades de dióxido de carbono são liberadas na atmosfera. Se o magma tivesse solidificado antes de alcançar a superfície, teria criado uma barreira e impedido que o gás fosse reabsorvido. Eventos similares ocorreram na Terra no passado. Por exemplo, a armadilha siberiana é um dos maiores eventos vulcânicos conhecidos dos últimos 500 milhões de anos. Este evento liberou quantidades tóxicas de gases de efeito estufa na atmosfera e causou uma extinção em massa. Por isso, a vida está pendurada por um fio. Vênus não é de forma alguma um mundo hospitaleiro, como se supunha uma vez. Com sua atmosfera de dióxido de carbono, nuvens de ácido sulfúrico e calor terrível, é totalmente inadequado para os seres humanos. Com as últimas descobertas, algumas esperanças foram frustradas. Afinal, há menos de 20 anos, muitos cientistas consideravam Vênus como um objeto de pesquisa espacial mais promissor para a colonização humana do que Marte. No espaço de várias décadas, nossa visão de Vênus mudou de ser semelhante à Terra. Agora preferimos chamar isso de um mundo ao contrário, onde a temperatura e a pressão monstruosas, assim como uma atmosfera tóxica, nuvens e chuva ácida sulfúrica, esculpem a paisagem. Hoje, mesmo as informações mais básicas sobre este planeta ou estão incompletas ou faltando. Descobertas verdadeiramente excitantes ainda não foram feitas por futuras sondas interplanetárias para desvendar os muitos mistérios de Vênus.